Amados, enquanto você abre a sua palavra, a sua Bíblia, a palavra de Deus, em Êxodo 25, eu quero dizer que, de certa maneira, essa pregação ela vai começar agora de manhã e ela vai terminar à noite. Ainda que em si, a da manhã ela vai ter seu começo, meio e fim, a da noite ela vai ter seu começo, meio e fim, mas de maneira geral ela vai começar agora e vai terminar à noite. E o meu desejo é que aquilo que o Senhor, assim eu creio, tem ministrado a mim, possa de maneira muito mais poderosa ministrar ao seu coração, falar ao seu coração, a fim de que as nossas vidas estejam queimando constantemente com o fogo do Espírito, que traz purificação, mas que também traz poder, em nome de Jesus Cristo. Então vamos ler Êxodo 25, versos 8 e 9. Êxodo 25, versículos 8 e versículo 9. E me farão um santuário para que eu habite no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Amém? Amados, nós cristãos temos conhecimento, pelo menos, de ver alguma coisa em relação ao tabernáculo, ou de ouvir coisas sobre o tabernáculo. A gente vai em algumas casas, algumas igrejas, a gente vai encontrar a menorá, que é aquele castiçal com 7 lugares, 7 pontas para se colocar velas. A gente vai em outros lugares, a gente vai encontrar uma arca, simbolizando, a arca da aliança, que ficava dentro do tabernáculo, que fazia parte do tabernáculo. A gente sempre encontra em lojas evangélicas alguns desses utensílios, e o problema é que pouco nós sabemos do que tudo isso significou. A época do Velho Testamento, que é essa época que nós estamos lendo agora, e a época nossa, a época atual, que é a época pós-morte e ressurreição de Jesus Cristo. E por não entendermos isso, nós fazemos muitas das vezes umas miscelâneas dos nossos cultos, como também nós ficamos longe de entender tudo que Jesus conquistou realmente para nós e por nós. E como eu disse, o meu desejo é agora na manhã e à noite nos fazer, pela graça de Deus, compreender isso. Aqui está o Senhor querendo se fazer presente no meio do povo, até porque também havia no povo um desejo de ter um Deus mais próximo, porque é algo que nós sofremos até o dia de hoje. Nós temos dificuldade de entender que Deus é Espírito, e que o Espírito Santo dele habita em nós, e nós nos tornamos o tabernáculo do Senhor. Esse é o lugar onde o Espírito habita. Então a gente não precisa de coisas para estar pegando, estar tocando, porque o Deus que é Espírito habita em nós pelo Espírito Santo. Mas quase sempre acontece que nós temos alguma necessidade de trazermos algo do passado para agora, ou criarmos algo para dar sentido que Deus está presente, porque a nossa fé ainda é muito pequena, ainda é muito mística, e nos impede de crer que o Senhor habita em nós. Amém, amados? Isso tem que ser uma realidade. E por causa dessa realidade que o povo tinha, e um desejo de Deus de atender o povo, Ele vai dizer que, olha, eu vou dar ordem, eu vou dar diretrizes de como construir algo onde a minha glória se manifeste, onde eu esteja presente. E do capítulo 25 até o versículo 31, chegando no 32, nós vamos ver Deus ele falando de tudo como tinha que ser construído,
coisa por coisa, peça por peça, material por material, e todos esses materiais, todos esses encaixes, todas essas ordenanças desse engenheiro chamado Deus, tem significado, e eu teria que ter pelo menos 3, 4 cultos para poder dizer sobre cada um deles, mas o meu desejo é trazer pelo menos os mais importantes, que assim eu entendo, para que a gente entenda o que isso simbolizava, quando isso se concluiu e o que isso tem para nós, para nossas vidas espirituais. A primeira coisa que eu quero que a gente entenda é que depois do tabernáculo construído, ele ficava no meio, e como sendo algo retangular, alguns desenhos, a gente vê algo como quadrado, mas dentro das medidas não dava para ser algo quadrado. A gente vai ver que cada 3 tribos, ela ficava em cada lado desse retângulo. Então era um total de 12 tribos, cada lado ficavam 3 tribos, 3 vezes 4, 12, e o tabernáculo ele ficava no meio, para dizer que Deus é o centro de todas as coisas, Deus é o centro da nossa vida, Deus tem que ser a razão do nosso viver. E preste atenção, uma coisa é Deus ser o centro na minha vida, outra coisa é eu achar que eu sou o centro da vida de Deus. Por que isso faz diferença? A gente vê um montão de pregador coach hoje dizendo que nós somos os bambambãs, nós somos algo tão precioso para Deus, que a glória acaba refletindo em relação à nossa existência. Não entendemos que somos preciosos para Deus, para que a glória dele se manifeste em nós. Isto é, Deus que tem a glória, Deus que é o centro, Ele por amor nos criou e nos resgatou, mas esse mesmo amor dá a mim e a você a liberdade de podermos ir para o inferno, se nós não nos voltarmos para a glória dele. Se vivemos nele, a glória dele se manifesta em nós, mas o centro continua sendo dele, porque ele sendo o centro, a glória dele vai ser vista na minha e na sua vida. Mas se eu acho que eu sou o centro, eu estou querendo que a glória que seja vista seja do meu existir, e isso é uma das maiores doenças que nós estamos vivendo no dia de hoje. Um monte de pregação que coloca o homem como se o homem fosse assim, eu não nem digo a última rosquinha do pacote, porque a última rosquinha quase sempre está quebrada, mas como se a gente fosse o supra-sumo de tudo, é como se Deus vivesse na dependência de nós. Escuta, Deus vive para a glória dele, e pela graça dele, ele nos ama tanto, que ele quer nos permitir ser participantes da glória que é dele, mas Deus vive por ele. A gente consegue entender isso? Eu vou tentar melhorar isso com uma praticidade nossa. Quando o Senhor Jesus vai falar sobre a maneira que devemos amar, ele vai dizer: ame o seu próximo como a si mesmo. Ele está dizendo que eu só entendo amor a partir do amor que eu vou ter por mim, que eu vou conseguir amar ao meu próximo. Todavia, a Bíblia vai dizer que Deus é amor. Então eu só entendo de fato o que é o amor quando eu olho para Deus. Olhando do amor de Deus, por amor de Deus que Ele tem para comigo, eu vou aprender a me amar. E aí Ele vai falar, aprendendo a se amar, agora tu ama o seu próximo da mesma maneira. Mas toda essa ideia, essa compreensão, essa manifestação, essa vivência de amor está nele, e é por causa dele que eu entendo o que é o amor, é por causa dele que eu aprendo o que é amar. Entendido isso, amados? Amém? E aí o tabernáculo ficava no meio, no centro, e todas as 12 tribos em volta. E aí, na entrada do tabernáculo, no lugar chamado, que daqui a pouco eu vou lembrar o nome, Jesus, me deu um branco.
mas eu vou lembrar o nome que se dava, mas era a parte do lado de fora, onde ficava o lugar que a gente tinha que sacrificar o bicho, sacrificar no cordeiro. Esse lugar, que daqui a pouco eu vou lembrar o nome em nome de Jesus, mas se eu não lembrar depois vocês pesquisam, era o lugar onde praticamente todas as pessoas elas tinham acesso. Todo mundo poderia chegar até ali, mas era um lugar onde se oferecia o sacrifício, onde as pessoas iam e queimavam o sacrifício. E é esse sacrifício que inclusive eu preguei no culto dos homens, falando que o fogo arderia continuamente no altar e não poderia se apagar. Levítico 6:12. E aí quando botava ali o fogo naquele bichinho, essas pessoas que ali chegavam, elas ofereciam esse sacrifício ao Senhor. E pegando essa lista, o número de sacrifícios eram bem grande. Eram sacrifícios da expiação, sacrifícios por causa da sua própria vida, sacrifícios por causa da vida de outros. Eram alguns tipos de sacrifícios que o número é considerável, que era oferecido ali. Se vocês lembrarem, podia ser uma rolinha, né, dependendo do tipo de sacrifício que ia ser entregue, feito. O livro de Levítico, do 1 até o 11, ele vai falar bastante sobre isso. E aí esse lugar onde todos podiam chegar. Saindo dali, tinha um lugar que a gente chama do lugar santo. Esse lugar santo, essa primeira parte é o altar. A Sandra falou altar do sacrifício, não, mas tem um outro nome esse lugar que daqui a pouco eu lembro. É além do altar do sacrifício. Esse lugar ele era feito de bronze, onde se colocava o fogo. Passava dali, tinha uma bacia. Essa bacia era o lugar onde os sacerdotes tinham que lavar as mãos depois de oferecerem o sacrifício. E aí depois dessa parte que ele lavava as mãos, que agora só pode entrar o sacerdote, agora não é mais qualquer pessoa, ele entrava no lugar chamado lugar santo. Nesse lugar santo tinha ali os pães asmos, 12 pães, cada pão representando uma tribo, que eram 12 tribos, e eram 12 pães que existiam ali. Esses pães eles tinham que ser trocados todos os dias. Todos os dias esses pães eles tinham que ser trocados. Passando dali, havia um lugar chamado lugar santíssimo, ou santo dos santos. Esse lugar santo, o sacerdote ele entrava todos os dias, porque todos os dias tinha que trocar os pães. Mas no lugar santíssimo, ou santo dos santos, só entrava o sumo sacerdote. Esse lugar santíssimo, ele se separava do lugar santo através do véu. O véu que a gente vai lembrar lá, que em Mateus 27:51, vai dizer que o véu rasgou-se de cima a baixo. E aí a gente canta, o véu que separava, já não separa mais. E aí esse sumo sacerdote, ele entrava ali. E ele entrava ali oferecendo um sacrifício de touro, com sangue de touro, pela sua própria vida, e um sacrifício de sangue de cordeiro, que era pelo pecado, pela vida do povo. E nesse lugar tinha a arca. Nessa arca havia ali o maná, havia os 10 mandamentos, havia a vara de Arão. E nesse lugar era quando o sacerdote oferecia o sacrifício, haviam 2 querubins, as asas dele eram grandes, que uma encostava na outra, um querubim de frente para o outro, com a cabeça baixa, dizendo que ele estava em reverência ao Senhor, e ao mesmo tempo sabendo que ali estava o maná, estava a vara, estavam os 10 mandamentos, tudo que representava as ordenanças e a presença de Deus. Ele contemplava isso, e nesse lugar a glória de Deus, a presença de Deus se manifestava. E tudo isso que a gente está falando tem um simbolismo. A primeira coisa é do lado de fora, quando se mata o cordeiro.
onde se mata um novilho, que é nesse lugar do sacrifício. Esse lugar do sacrifício está dizendo que se não houver cruz, se não houver sacrifício, ninguém pode começar a adoração a Deus. E esse sacrifício, ele tem, a meu ver, ele tem duas medidas, ou melhor, ele tem dois cunhos. Primeiro, é o sacrifício de Jesus na cruz. Nós só podemos ser adoradores de Deus porque um dia Deus se fez homem, enviando o seu próprio Filho para, como cordeiro, se sacrificar na cruz por amor a mim e por amor a você. Ninguém pode ser adorador a Deus se não passar pelo viés do sacrifício. Tanto o sacrifício de Cristo, que 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 18 e 19, vai dizer que o Cordeiro que nos resgatou, que nos libertou, que nos purificou, nos justificou, é o Cordeiro de Deus, que é esse que João disse, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí Pedro vai falar, não tem mais a ver com ordenanças, não tem mais a ver com costumes, é o Cordeiro de Deus, é o sacrifício do próprio Deus em amor, em favor meu e seu. Mas também tem um sacrifício que é o meu e o teu, que é o sacrifício de Mateus 16, de todo dia negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo. É o sacrifício da renúncia desse mundo, da renúncia do pecado, para podermos viver para a glória de Deus. Há um entendimento louco hoje em dia, que a gente acha que a gente pode servir a Deus de qualquer maneira, porque aí eles vão dizer o seguinte, é porque Deus é amor. E aí essa concepção errada de amor tem nos feito caminhar para o inferno, porque quem ama corrige. Eu tenho uma reflexão no meu canal que eu falo que amor que não corrige não é amor, é omissão. Porque amor corrige, amor exorta, amor chama atenção, amor disciplina. Quem não faz isso não ama, porque quem ama quer o melhor do outro. E você só entende o melhor do outro através da correção, quando você vê o outro caminhando no caminho de morte, no caminho errado. A gente, inclusive, em relação aos pais, há um pensamento louco que a gente tem que ser amigo do pai, dos filhos, amigos dos filhos, mas um amigo que é um amigo mentiroso, porque é um amigo que não corrige, que vai sempre entender, vai sempre passar a mão na cabeça. Eu posso entender, mas entender corrigindo. Eu posso entender, mas entender não aceitando. Eu posso entender e entender repreendendo, porque entender é uma coisa, concordar é outra. E o nosso Deus nos trata da mesma maneira. Ele entende que somos falhos, Ele entende que somos pecadores, e Ele nos ama, e por amor Ele nos justificou em Cristo Jesus. Mas não é porque isso foi feito que Ele vai dizer que agora a gente pode andar e viver e adorá-lo de qualquer maneira. Ele continua dando as diretrizes, as ordens, como devemos adorá-lo, como devemos servi-lo, como devemos honrá-lo, como devemos ser instrumento na mão dEle. E todas as vezes que saímos dessa posição, Ele, por amor, vai nos corrigir, vai te falar que tu está errado, que tu tem que renunciar, que tu tens que negar a si mesmo, a ponto de viver para a glória dEle, compreendendo e valorizando tudo que Ele conquistou na cruz, que é direito nosso e que é nossa herança. Louvado seja Deus. Mas acontece que passamos pela cruz, o sacrifício de Cristo veio sobre nós, nos outorgou, nos deu essa possibilidade, e eu desejo também viver esse sacrifício. E aí vem o momento da água. O que significa água? O se lavar. Peraí, eu já fui sacrificado e já entendi, recebi, reconheci, creio no sacrifício de Jesus. Então não acabou? Não.
A água, ela significa a vida de santificação, uma vida de purificação constante. E aí é um problema para nós que cremos assim, respeitando os que creem diferente. Há um problema de querermos entender, de conseguirmos entender que uma vez salvo, salvo para sempre, de acharmos porque um dia eu me batizei e está tudo resolvido. Não, o sacrifício foi feito. Eu reconheço o sacrifício de Jesus. Esse sangue aspergido, ele me concede a graça. Todavia, eu tenho que ter uma vida de me lavar. Se tu abres a palavra de Deus em Apocalipse 7,14, como em Apocalipse 22,14, pena que aqui não fica escurinho para a gente poder estar, projetando ali, durante o dia não fica tão escurinho. Está escrito lá que o povo que chegava diante de Deus, João chega a perguntar: quem são esses? E aí a resposta é: esses são aqueles que lavaram as suas vestes, que se purificaram, que se santificaram. Preste atenção, que está João falando que a resposta do Senhor é aqueles que se lavaram. Há me perdoa a expressão, mas há uma lavagem no sentido de lavar, que é Deus que faz em nós pelo sangue de Jesus. Mas agora há um trabalho, há uma entrega nossa de nós querermos nos lavar continuamente para podermos chegar no Santo dos Santos, que ainda vamos chegar lá no Santo dos Santos. É uma caminhada para chegar até lá. Mas há uma loucura da gente, que a gente não crê mais assim. A gente está levando um evangelho de qualquer maneira, que não é o evangelho de Cristo, é qualquer outro, menos o evangelho de Cristo, que lá no final, eu vou explicar isso nos dias de hoje. Quando você abre em Hebreus, capítulo 9, do versículo do 1 a 14, você vai ver o escritor aos Hebreus, para falar que Jesus, o desejo, o objetivo do escritor aos Hebreus, e é um livro que todo cristão tinha que estudar, não ler, estudar de capa a capa. Está dizendo lá, a intenção de Hebreus 9 é dizer que Jesus é maior do que tudo e do que todos. Ele vai dizer que Jesus é maior do que Moisés, é maior do que os profetas, é maior do que os anjos, é maior do que tudo. E quando chega no capítulo 9, isso vai terminar na verdade lá no capítulo 10, mas no capítulo 9, do 1 ao 14, ele está dizendo tudo sobre o tabernáculo. Ele está pegando Jesus e comparando com o sacrifício, comparando com o sacerdote, comparando com o sumo sacerdote e comparando com o próprio tabernáculo. E aí, do 1 ao 10, ele está falando desse tabernáculo espiritual. E do 11 ao 14, do capítulo 9 de Hebreus, ele já está falando do tabernáculo celestial, espiritual, que nós vivemos e que vamos viver na plenitude no dia que o Senhor vier arrebatar a sua igreja. Em nome de Jesus, isso há de acontecer. E eu posso dizer: Maranata, quem dera fosse agora. Mas aqui, voltando para a história do tabernáculo, e lá estava, nesse lugar santo, estava a menorá, estavam os pães ázimos. O interessante, amados, que quando a gente vai olhar para essa menorá que hoje tem, e que eu falo sempre, se tu a usas apenas por um enfeite, sem dar a ela nenhum valor espiritual, apenas porque você acha bonito, apenas porque te remete à história do tabernáculo, ela tem todo o sentido. Mas lamentavelmente nós sabemos que muitas pessoas usam isso, inclusive nas igrejas, para fazer que a glória de Deus vai se manifestar, que a presença de Deus vai estar ali. A primeira coisa é que ali são sete pontas na menorá. E 7 significa plenitude, aquilo que foi completo. Quando a gente pega Apocalipse, tem 7 cartas escritas 7 igrejas. E não existiam só essas 7 igrejas na Ásia, existiam muito mais igrejas. Mas Deus escolhe 7 para falar sobre plenitude.
plenitude, para falar aquilo que começou e terminou, para falar que é algo que é completo. E no tocante a menorá, tem lá a luz, para dizer que essa luz, ela tem que estar acesa o tempo todo, para que a presença de Deus esteja presente em nós e através de nós o tempo todo. Tu presta atenção, a Bíblia vai falar que nós somos a luz do mundo, mas ao mesmo tempo a Bíblia fala que Jesus, que é a luz, que quando chega ela dissipa todas as trevas. Então, como assim? Jesus é a luz e nós também somos a luz. E eu gosto de uma explicação que não é minha, é do pastor Hernandes Dias Lopes, e eu quero repeti-la aqui, que para mim ela foi ímpar. Ele vai dizer o seguinte: quando você olha para o sol e te perguntam, você vê a luz do sol? A tua resposta é: eu vejo a luz do sol. E por que você vê a luz do sol? Tu vai dizer que porque o sol tem luz, ele tem luz própria. Chega a noite, vem a lua, e tu vais dizer, eu vou perguntar, você vê a luz da lua? E tu vai me responder, sim, eu vejo a luz da lua. E aí eu vou perguntar, mas por que você vê a luz da lua? Porque a lua, ela absorve a luz que vem do sol, ela não tem luz própria, todavia ela ilumina a nossa noite, amém? Isto é, a luz, ela vem de Cristo, mas ele fala que nós somos a luz do mundo, e essa obra ela foi completa na cruz, para fazer de mim, de você, a luz do mundo, e uma luz que é para não se apagar jamais, mas é para permanecer acesa para sempre. E minha pergunta é, não precisa me responder, tu acha que todos os que se dizem cristãos estão refletindo essa luz de Cristo hoje? Estão com essa luz acesa, iluminando os outros e dissipando as trevas nos dias de hoje? Gente, quando eu estudo essas coisas e eu leio essas coisas, isso me apavora. Me apavora porque a gente acha que é o suficiente vir em alguns cultos. A gente acha que é o suficiente dar o dízimo, dar a oferta, participar de uma campanha. A gente acha que é o suficiente ter o nome escrito no hall, no livro da igreja. Quer ver uma coisa, por favor? Sou pastor da igreja metodista, mas uma coisa que assim, eu Rogério, tá? Sou pastor, sigo, mas eu não consigo entender essa nossa preocupação de números. Tu consegue imaginar Atos dos Apóstolos 2, capítulo 2, Pentecoste acontecendo, e Paulo e Pedro e arrumando lá algo para escrever, vem cá, você se decidiu por Cristo, qual é teu nome? Onde é que tu mora? Qual o teu CPF? Teu WhatsApp, por favor? Não dá. A preocupação deles não era com o número, no sentido de saber quantos tem e quantos não tem. Dele era número no sentido de saber que Deus está salvando, que Deus está libertando, que Deus está transformando, está pegando quem era trevas, trazendo para a luz e fazendo agora desse a luz para iluminar esse mundo. Porque a nossa preocupação quase sempre é número, se o nome está escrito no hall de membros, se eu vou em alguns cultos, se eu dou o dízimo, então eu estou bem com Jesus. Mas o chamado é para que a gente seja a luz do mundo, e que essa luz não se apague jamais. A outra coisa que tinha é o pão, e Jesus vai dizer que Ele é o pão da vida. Tu preste atenção, por 7 vezes o Evangelho Jesus está falando eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a videira. Mas o momento que ele divide isso comigo e contigo é quando ele fala que ele é a luz, mas também diz que nós somos a luz. Tu tem ideia
Do que é isso? Todos o eu sou é só para Ele. Mas sobre ser luz ele fala que Ele é, mas também fala que nós somos. E na mentalidade hebraica, ninguém pode dizer eu sou. Porque eu sou é algo que está completo. Todavia, a cultura deles, nós somos sempre pessoas em transformação. Ninguém é de fato. Por isso que quando Deus fala para Moisés, Moisés pergunta: quem que eu vou dizer que está me vendo? E a resposta de Deus é: diga que o eu sou é aquele que é pleno, aquele que é completo, aquele que tudo está nele, tudo converge nele, é aquele que criou todas as coisas. E é esse eu sou que quando está lá no Egito e tem as pragas, cada praga daquela representa um Deus que o egípcio adorava, e ele vai destruindo todos os deuses, para dizer que o único Deus é Ele, o Criador de todos os insetos, o Criador do rio, aquele que dá saúde, aquele que fere, tudo é Ele. Mas a luz, mesmo sabendo que nós somos pessoas sendo aperfeiçoadas, ele diz que se o Espírito de fato habita em nós, e a gente vai se enchendo, sendo cheio todos os dias, não deixando essa luz se apagar, ele diz que nós somos a luz do mundo. Nós somos, ou pelo menos temos que ser. Gente, isso para mim aqui, terminando a pregação aqui, para mim já estava satisfeito. Se a gente entender isso e despertar para isso, já muda a história, muda a nossa e muda daqueles que vão nos enxergar, que vão nos ver, que vão tocar em nós, que vão conviver conosco, vai mudar a história. Mas não tinha só isso. Ali era um lugar santo, onde o sacerdote ele ia todos os dias, tinha que trocar aquele pão para falar sobre esse renovo, né? Mas quando vai passar do véu, era o lugar da manifestação da glória. Preste atenção, e isso eu vou falar melhor à noite. A gente acha que manifestação da glória de Deus tem a ver com determinada música que a gente cantou, tem a ver com determinado tipo de oração que a gente fez, se a gente chora ou não na oração, se a gente geme ou não quando canta ou quando chora, que tem a ver com o tipo de roupa que a gente pode ter vestido, ou tipo de culto litúrgico, no sentido de liturgia, que vai ser oferecido naquele dia. Então a gente acha que isso vai manifestar a glória de Deus. Se a gente for orar no monte, porque no vale quase nunca a gente vai orar, né? Porque a Bíblia fala que Deus é Deus de monte e dos vales, né? Mas a gente vai orar nos montes, enfim, a gente acha que são essas situações que manifestam a glória de Deus. Mas a Bíblia me ensina que a manifestação da glória de Deus é primeiro conhecer que o Cordeiro de Deus foi sacrificado, e é só por causa dele que nós temos acesso à presença dele, a caminhada com ele. Segundo, me ensina que também tem que ter sacrifício meu. Terceiro, me ensina que eu tenho que me limpar, que me purificar todos os dias, lavando, como está lá, repita, Apocalipse 7, 14 e 22, 14. Depois vai dizer que eu tenho que ser uma luz que não se apaga nunca, que isso tem que haver um renovo todas as manhãs. Lembra Jeremias falando? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e são a causa de não sermos consumidos. Devemos crescer de graça em graça e de glória em glória. Aí ele vai falar que isso tudo acontecendo, você vai conseguir entrar onde está a manifestação da glória de Deus. Só que aqui no caso, ele está dizendo que ali se manifesta, mas ainda tem mais a fazer para que essa manifestação aconteça. Está dizendo lá que ele tinha que oferecer
sacrifício por ele mesmo, que era o sangue de touro, e pelo povo, que era o sangue do cordeiro. E o interessante, que lembra do fogo que foi aceso lá atrás, onde estava o sacerdote, tinha que trazer esse fogo que era chamado fogo santo, e esse fogo também queimava ali dentro, no lugar santo. E inclusive, repito, é sobre isso que eu vou falar, sobre aqueles que levaram fogo estranho ao altar, os filhos de Arão, que eu vou estar falando à noite. E quando esse fogo estava aqui fora, que representava já a glória de Deus, essa purificação constante, essa santificação constante, já do lado de dentro isso já não acontecia. Do lado de dentro só tinha ali a arca e os querubins em cima dela, e o cajado, a tábua, o maná do lado de dentro. E o interessante, amados, que esse homem, esse sumo sacerdote, que só podia entrar uma vez por ano, ele tinha que se santificar mais ainda, que veio todo um processo de santificação, mas ali ele tinha que se santificar mais ainda. E toda vez que eu penso nisso, eu falo de um homem que foi pecador como eu e como você, e disse que foi chamado homem segundo o coração de Deus, foi chamado desse homem de coração aquebrantado, mas que vacilou demais, que pecou demais. Mas esse homem, quando peca, ele fala: Senhor, sei que só não se agrada de holocaustos, só se agrada de um coração aquebrantado e contrito. Senhor, só sabe que eu sou pecador, mas não retire de mim o teu Espírito. Pai, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Esse homem que se aquebranta sendo rei, sabendo que é vacilão demais, mas com a facilidade de se rasgar diante de Deus e dizer: o todo tempo eu dependo de ti, eu preciso de ti, não há vida, mesmo eu sendo quem eu sou, eu sei que não tem outro lugar para viver senão no centro da tua vontade, senão a não ser viver para a glória do teu nome. Amado, eu não sei como isso soa para vocês, mas isso me rasga todo. Isso me mexe todo. Eu olho essas coisas, eu falo: Deus, como eu estou longe, como eu preciso melhorar, como eu preciso de fato viver como alguém que é seu, e não somente por palavras, não somente por uma frequência na igreja, não somente por causa de um título de pastor, mas eu preciso fazer com que a sua glória seja vista em mim todos os dias. Meu Deus, como a gente perdeu isso, como a gente está longe dessas coisas. E essa arca, como também era no lugar do sacrifício, era o lugar onde o sacerdote chegava, eram feitos de madeira, e ele era coberto por ouro. Como eu falei, eu teria muitas explicações para dar, mas o tempo não dá e a gente demoraria muito, por isso estou querendo trazer pelo menos algumas que eu entendo como principais. Então eu vou falar da arca. A arca era a ordem de Deus. Ordem: tem que fazer de madeira de acácia. Eu não sei se alguém aqui mexe com madeira, se a gente tem carpinteiro, marceneiro. A acácia, ela é horrível para trabalhar, horrível, porque ela é cheia de nós, ela tem muito nó. E quem conhece pelo menos o trivial dessa obra, desse trabalho de marceneiro, carpinteiro, sabe que sempre se buscam madeiras lisas, Você vai pegar para fazer um banco desse daí, tu não vai querer algo cheio de nós, senão tu vai ter um trabalho tremendo para fazer. E é justamente isso que Deus está falando. Ele sabe que eu e você damos trabalho, somos pessoas imperfeitas. O grande problema não é Deus saber isso, o grande problema somos eu e você não querer ver isso na vida do outro. A gente sempre quer um irmão já pronto,
A gente quer um irmão perfeito, que vai nos ajudar em tudo sempre, que vai nos agradar em tudo e sempre. A gente, às vezes, sozinhos, a gente consegue olhar para as nossas mazelas e dizer: Senhor, eu sou horrível nisso, eu sou ruim nisso. Às vezes, porque até isso está meio em falta. Mas quando a gente olha para o outro, como a gente tem facilidade de ver as falhas dos outros, os problemas dos outros, as ruindades dos outros, os pecados dos outros. E Deus está falando que nós somos feitos da mesma madeira, cheia de nó. E o carpinteiro, que é Ele, isso é tão tremendo, né? Que o pai de Jesus, José, trabalhava com madeira. O carpinteiro é Ele. E esse carpinteiro, ele pega qualquer madeira de acácia e faz uma obra gloriosa para a honra do nome dEle. Louvado seja Deus. Não importa se você é viciado, se você é prostituto, se você é 7-1, não importa quem você seja, o carpinteiro te pega e trabalha em você e faz uma obra linda para a glória dele. E nós precisamos crer nisso, saber que ele faz isso em mim, mas ele faz isso também no meu irmão. Ele faz. Ele é profissional nisso. E a outra coisa tremenda que, para você fazer, você pegar madeira, você tem que derrubar a árvore. Se você não derrubar, tu não tira a madeira. Se a gente não morrer para a velha criatura, para o velho homem, Deus nunca vai conseguir realizar em nossas vidas aquilo que Ele deseja. Precisamos aprender a morrer para o nosso eu. Precisamos aprender a negarmos a nós mesmos. Precisamos. Uma outra coisa que, se você ler todo o Êxodo 25 até o 31, está escrito lá que as madeiras, elas tinham que ter mesma espessura, mesmo tamanho, mesma forma. Não podia ser uma maior, uma menor, uma mais grossinha, outra mais fininha, não. O que isso me ensina? Que Deus não faz acepção de pessoas. Diante dEle, o desejo dEle é que entendamos que todos somos iguais. Ele não olha para ninguém com mais amor ou menos amor. Ele pode olhar com mais aprovação e mais reprovação, mas em amor, Ele não muda. Ele não me ama hoje mais do que Ele me amava ontem, nem Ele vai me amar amanhã mais do que Ele me ama hoje. Ele vai me amar igual para sempre. O que pode acontecer, e eu espero que aconteça, é que Ele me aprove hoje mais do que Ele me aprovava ontem, que eu seja mais agradável a Ele amanhã do que eu sou hoje, porque essa luz, ela tem que continuar brilhando, queimando em nome de Jesus. A outra coisa que me ensina é que quando você vai ver Deus dando as instruções para a construção do tabernáculo, vai dizer que tudo tinha que ser engate, tinha que ser por encaixe. Não era, irmão Ismael, não era com prego, martelo, não. Era tudo um encaixe. E aí tu vai ler 1 Coríntios 12, Romanos 12. 1 Coríntios 12 vai dizer que Deus repartiu pelo Espírito Santo dons a cada um, para que cheguemos à perfeição do Senhor, para que Ele seja glorificado em nossas vidas, onde um dom completa o outro que completa a obra de Deus. E o Romanos 12 vai dizer que nós somos membros que completamos o mesmo corpo, qual a cabeça é Jesus. Por isso que ninguém pode ser igreja sem unidade. Ninguém pode ser igreja sem comunhão. Ninguém pode ser igreja sem a alegria de dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É por isso que Atos 2 vai dizer que eles se reuniam todos os dias, e vai dizer que compartilhavam do pão, viviam na oração, viviam buscando o conhecimento da disciplina dos apóstolos, e o Senhor acrescentava todos os dias aqueles que iam de ser salvos.
Não dá para ser igreja sem unidade, não dá. A gente consegue ser clube, a gente consegue ser religioso, mas igreja do Senhor só no encaixe, só na comunhão, só na unidade. Do contrário não é. Podem dizer diferente lá fora, mas eu falo para você que eu tenho certeza que o que eu estou falando aqui é a palavra do Senhor. Porque vocês verem, se antes eu pegar para dizer no dia de hoje, toda hora eu estou indo lá do Novo Testamento e dizendo o que está escrito no Novo Testamento. Porque foi para isso. Ele queria estar presente no meio. Quando a gente abre no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, quem lembra o que está escrito? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra tabernáculo vem do grego, do hebraico, tabernáculo, que significa isso, morada, presença, habitação. No grego eu esqueci como se pronuncia, mas é mais ou menos kashinum, uma coisa assim, que vai dizer também morada, habitação, estar vivendo junto. E quando a gente lê lá em João 1,14, na verdade a palavra que está dizendo ali é a mesma, é tabernáculo. Se a gente fosse traduzir ao pé da letra, está dizendo assim: e o verbo tabernaculou no meio de nós. É a mesma expressão do tabernáculo que a gente está falando aqui. Veio Deus e não mais montou o tabernáculo, se fez homem sendo tabernáculo, andando em nós, a glória de Deus em nós, o sacrifício, o sacerdote, o sumo sacerdote, o purificador, a presença do Deus poderoso habitou em nosso meio em Cristo Jesus. Que coisa linda! E tem alguns loucos que vão dizer: olha, a Bíblia é criação humana. Por mais inteligente que seja o homem, ele não ia criar essas coisas de jeito nenhum. E aí a arca, ela era coberta, ela era de madeira e coberta de ouro. Ouro significa glória de Deus, presença de Deus. É Deus falando: vocês são falhos, são pecadores, precisam ser trabalhados, mas se vocês entenderem e viverem todo esse processo, quando olharem para vocês, não verão mais vocês, verão a mim, verão a minha glória, cobrindo vocês, envolvendo vocês. E está dizendo a Escritura que esse ouro era do ouro mais fino, e eu acho isso tão tremendo que quem lembra da história, era o ouro, olha como Deus faz, era o ouro que o povo recebeu dado lá no Egito, porque eles eram escravos, e vem o Eu Sou, destruindo todos os deuses feitos eleitos por mãos humanas, por consciência humana, para dizer que só Ele é o Sou. E quando vem que não tem jeito, que tem que deixar o povo desse Deusinho, o povo tanto quer que eles vão, que vem com ouros, com riquezas, e falam: dá para esse povo, toma, vai embora. E aí quando Moisés fala que tem que construir todas essas coisas, e como a gente tem aqui que ajeitar o telhado, o povo vem trazendo isso que eles tinham recebido, caminhando para uma terra que eles ainda não conheciam, não tinham chegado, que ainda teriam que lutar com tanta gente, mas tanta gente. Quem conhece um pouco de Bíblia vai lembrar que à medida que eles iam tendo vitórias, eles também iam ganhando de alguns povos riquezas. Não fez falta isso que eles deram quando Moisés pediu, a ponto de Moisés dizer: para, já trouxeram muito, está sobrando, chega. E esse ouro que eles receberam, eles doaram. E vem Deus e fala: desse ouro mais fino, para que todos saibam que é a minha glória que está sobre vocês. E essa glória, ela vai estar sobre, com os serafins protegendo a minha palavra.
o pão que alimentou vocês esse tempo todo, a vara para entender que eu faço florescer até no deserto, onde não há vida, eu gero vida. Agora vem Jesus, e o escritor dos Hebreus vai dizer que tudo isso era sombra do que havia de vir, e eu falei sobre sombra esses dias, então não vou explicar de novo. Era um protótipo, era apenas uma amostra daquilo que havia de vir. E aí João fala que Jesus é o Cordeiro, diz que Ele é a luz, diz que Ele é o pão vivo. Quando a gente vê a morte de Jesus, que é isso que a gente hoje na ceia celebra, a morte e ressurreição, Jesus ele morre do lado de fora de Jerusalém. Onde o sacrifício era feito? Do lado de fora do tabernáculo. Mas o sacrifício era levado para o lado de dentro, não era? Lá no lugar santo. E depois o sangue era levado no lugar santíssimo. Quando Jesus morre, quem lembra o que aconteceu com o corpo dele? Foi pego e levado para o lado de dentro de Jerusalém, no lugar na cidade entendida como lugar santa, cidade sagrada. Isaías 53 vai dizer que como cordeiro mudo ele seria levado ao matadouro, e ele não abriu a sua boca, morrendo a minha e a sua morte. A Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O Cordeiro de Deus derramou todo o seu sangue até sair água. A água que tu tinha que lavar as mãos, que significa essa santificação constante. Olha só, gente, olha o que o meu Senhor conquistou na cruz por mim e por você. E aí a gente canta, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, mas a gente não tem ideia do que de fato Ele conquistou. E não só o que Ele conquistou para termos, mas principalmente para sermos. Porque a gente vai lembrar que só uma vez por ano, um homem que tinha que se santificar, ele podia entrar no Santo dos Santos. Mas o Senhor morre e o véu rasga, e a Bíblia diz que não há mais separação, porque um novo caminho nos foi dado, nos foi outorgado: Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai à glória, ninguém vai à manifestação do poder, a não ser por Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Louvado seja Deus. E é esse Cristo que Pedro vai dizer que fez de cada um de nós agora reis e sacerdotes. Está escrito lá em Apocalipse. E Pedro vai dizer que nós somos, 1 Pedro 2,9, nação eleita, povo escolhido, sacerdotes reais. Hoje você não precisa de um pastor para chegar a Deus, graças a Deus por isso. Você não precisa de um padre, de um bispo, de um papa, de ninguém. Não precisa ser mais dentro de 4 paredes, porque agora Ele está tabernaculando dentro de nós, amém? Louvado seja Deus. Velho Testamento, Jesus Cristo é Deus no meio de nós. Vem Jesus Cristo entre nós, morreu, ressuscitou, enviou o Espírito. É Jesus em nós. Por isso diz: Cristo em nós, a esperança da glória. Então você pode estar no teu quarto, você pode estar no teu banheiro, você pode estar na praia, na piscina. Você ora em Cristo Jesus, você vai direto à glória de Deus. Mas isso, se a sua vida segue todo esse caminho de reconhecer que o sacrifício é o Senhor, por causa dele, não é por mérito humano,
É por causa dele que você pode chegar diante de Deus. É por causa da tua renúncia e santificação. É nesse desejo da chama ficar acesa e não se apagar jamais, iluminando aqueles que estão em trevas, porque essa obra foi completa. Compreendendo sempre que eu e você temos dificuldades. Dá trabalho para Deus trabalhar, para Deus fazer algo glorioso, compreendendo que não tem maior, não tem menor, todos somos iguais diante do Senhor, compreendendo que a glória é dele, mas compreendendo também que o ouro por cima, a glória por cima, faz valer o que disse Paulo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Como eu desejo que essa palavra tenha entrado no teu coração, como tem ministrado no meu coração. Como eu quero que tu entendas que o que Deus fez por nós é algo glorioso demais. Mas é tão glorioso a ponto de compreendermos que não é para vivermos de qualquer maneira. Não é, e eu vou falar à noite, não é por misticismos que atraímos a glória de Deus. Não é. E por isso talvez tanta gente enferma na fé, gerando igrejas comunitárias enfermas, porque não entendemos ainda. E meu convite, se tu puderes, ou em casa hoje, ou durante a semana, leia Hebreus capítulo 9 e capítulo 10. Esse entendimento ele vai estar melhor esclarecido na cabeça de vocês, porque ainda que seja uma sequência à noite, mas eu vou estar falando desse fogo estranho que os filhos de Arão ofereceram ao Senhor. Eu quero orar, amém? Vamos orar? Pai, eu quero começar lhe agradecendo por todos os seus benefícios para com as nossas vidas. Eu quero te agradecer porque o Senhor não nos consumiu por sermos negligentes, omissos, irresponsáveis, por desvalorizarmos muitas das vezes com a prática das nossas vidas tudo que o Senhor conquistou em nosso favor. Eu quero te agradecer, Pai, mas também quero te pedir perdão. Quero lhe pedir perdão e pedir, nos dê uma nova chance, nos dê uma nova oportunidade. Pai, essa palavra foi ministrada aqui nesse lugar e eu creio que seja a palavra do Senhor. Mas, Pai, como queríamos, pelo menos eu queria que tantas outras pudessem entender, pudessem ser tocadas, mas a obra é do Senhor, não é a mão humana, mas nos colocamos na brecha, porque cada um aqui é um sacerdote, e intercede ao Senhor em favor de outras vidas, suplicando, Senhor, teu despertamento espiritual, suplicando um avivamento, suplicando, Deus, a manifestação da tua glória. Fala aos corações, ministra de maneira poderosa e nos desperte para a glória do teu nome. Em nome de Jesus Cristo.